Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45 em diante. Mateus, capítulo 27. Onde nós lemos assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da Paixão, nós queremos conversar com os amados sobre o tema: o morto que teve a morte sob o seu controle. E para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos para algo que acontece em nossa vida rotineira. Ou seja, quando aqui em nossa cidade ou em qualquer outra cidade, de repente uma peça de teatro ou um filme começam a chamar a atenção, as propagandas a respeito dos mesmos, e nós então ficamos interessados sobre o filme que vai passar ou sobre a peça de teatro que vai transcorrer aqui no nosso caso, em nossa cidade, principalmente no Teatro Vitória. E o que é interessante é que numa peça de teatro ou num filme, as atenções das pessoas sempre estão voltadas para aqueles atores, aquelas pessoas que estão desempenhando os seus papéis, principalmente os protagonistas, que são aquelas pessoas que fazem os personagens, os papéis principais. E aí então chega a peça de teatro na cidade, ou anuncia-se a estreia do filme no cinema, e logo nos perguntamos: quem são os autores ou atores que vão atuar? Quem são os atores que vão estar aí à frente do filme ou da peça? Que personagens eles fazem? Porque nós gostamos de ver pessoas atuando nas peças ou nos filmes. Aliás, uma peça ou um filme sem a presença de pessoas ficaria sem sentido. E também, quando você acompanha, quem gosta de assistir um bom filme ou uma boa peça, também sempre tem aqueles detalhes que enriquecem a atuação dos atores e que muitas vezes detalhes passam despercebidos, tais como os efeitos sonoros, luzes, fumaça e por aí vai. Agora, por sua vez, se esses detalhes
não estiverem ali, ou seja, se você de repente sente um vazio no filme, ou um vazio no teatro, é porque esses detalhes estão ausentes, então eles fazem falta, ou seja, o filme ou a peça ficam chatos, ninguém consegue prestar atenção. E assim também a gente até vê aqui nosso teatro que a gente faz aqui na igreja, nossas peças, se não tiver um efeito, se não tiver um som legal, alguns efeitos que a gente coloca ali, também não chama tanto a atenção. Mas meus irmãos, esses detalhes que às vezes a gente não dá muita bola, porque os nossos olhos se voltam mais para os protagonistas, eles fazem uma diferença muito grande. E por isso então hoje eu tenho um desafio, e eu quero apresentar esse desafio para a igreja. Porque em se tratando de Sexta-feira Santa, quando meditamos na morte de Jesus, nós fazemos algo parecido com aquilo que eu estava falando antes. Ou seja, quando nós começamos a ler essa história, relê-la, hoje nós lemos em 2 evangelhos diferentes, então os nossos olhares se voltam para quem? Bom, os nossos olhares se voltam para os protagonistas da história. Aí nós destacamos, por exemplo, o próprio Jesus, evidentemente, Herodes, Pilatos, os discípulos de Jesus, Judas, Pedro que o nega, mulheres, soldados romanos, até o centurião, também ele é um dos protagonistas dessa história, os malfeitores pregados na cruz junto a Jesus, a multidão, os escribas, os fariseus, e por aí vai. São os protagonistas. Nossos olhos logo se voltam para eles. Mas a história da paixão de Cristo, ela traz alguns detalhes que muitas vezes quase não são explorados, que assumem um papel, diríamos assim, coadjuvante, mas que são de uma importância tremenda. O grande espetáculo da paixão de Cristo, conforme os relatos que nós lemos aqui, se encaminha para o final. Cada pessoa envolvida nessa história já apresentou o que deveria apresentar. Já fez o que deveria fazer, já fez a sua parte, e no apagar das luzes, a natureza entra em ação, porque ela também quer participar dos acontecimentos referentes à morte de Jesus, pois a natureza sabe que foi através de Jesus, o verbo que se fez carne, que as coisas que não existiam passaram a existir. Então a natureza colabora, e colabora bem nesse evento, de duas formas, principalmente, no episódio da morte de Cristo. Os evangelistas contam que às 9 horas da manhã, portanto, perto desse horário que nós estamos agora, às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Na sequência do relato, nos é dito que ao meio-dia, que é o horário assim que o sol, digamos, está mais forte, mas ao meio-dia, trevas cobriram a terra. E elas permaneceram até às 3 horas da tarde. Quem sabe esta imagem passe para nós uma ideia do que teria sido este momento. O que nós vemos aqui é uma natureza de luto. O seu Criador, o agente da criação de Deus, estava morrendo. E a natureza então dá a sua cota de participação nesse evento, nessa história, quando as trevas se fazem presentes, demonstrando todo o seu luto diante da morte de Jesus. Mas a atuação da natureza não se limita apenas às trevas, que o nosso texto aqui relata. Não.
Também a natureza atua aqui no episódio da morte de Jesus, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, através de um terremoto muito forte, diz o texto. Um terremoto que fez a terra tremer. Depois que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Compartilho com o santo povo de Deus o que seria esta cena. É bom lembrar como é que era o templo por dentro. Havia 2 véus ou cortinas no templo. O primeiro ali, grande, vistoso, logo na entrada, e o outro que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E aí então nós temos, nesse momento, à luz de Hebreus 6,19, também Hebreus 9, 3 a 12, e capítulo 10, 19 a 20, uma interpretação do que aconteceu aqui. Porque diz o texto que rasgou-se o véu que separava. Mas separava o quê? O Santo do Santíssimo. Este segundo véu que fazia parte aí do ambiente de adoração a Deus. E de acordo então com esses textos de Hebreus que eu citei agora há pouco, esse segundo véu que se rasga, simboliza que a partir da morte de Cristo, o acesso a Deus agora estava livre. Ou seja, não precisavam mais aqueles sacrifícios que eram oferecidos para aplacar-se a ira de Deus e entrar diante da sua presença. Não. Agora, através de Cristo, o livre acesso a Deus estava garantido. Mas a natureza, ela continua participando ativamente deste, digamos nós, triste espetáculo da morte de Cristo. O impacto do terremoto, diz o texto, foi tão intenso que fenderam-se as rochas. Abriram-se então os sepulcros e entraram em cena mais elementos coadjuvantes sobre os quais pouco se fala, pouco é mencionado. Quem eram eles? Diz o texto: os mortos. E também diz o texto que não eram quaisquer mortos. Diz o versículo 52 do Evangelho de Mateus: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Corpos de santos, corpos de pessoas tementes a Deus. A pergunta que não quer calar é: mas quando eles saíram dos sepulcros? Quem sabe vocês até respondam, simples, na sexta-feira santa, logo depois do terremoto. Acontece, porém, que esses defuntos, esses mortos ou ex-mortos, eles só saíram dos sepulcros 2 dias mais tarde. Isto é, no domingo após a ressurreição de Cristo. E aí surge a pergunta: terão então ficado vivos nos seus túmulos durante 40 ou mais horas? Isso também seria pouco provável, porque Deus em sua sabedoria não teria ressuscitado mortos em vão, deixando-os vivos aí nos seus sepulcros durante 2 dias. Aí por tal motivo, os estudiosos da Bíblia em geral julgam que tanto a ressurreição dos justos como a sua saída dos sepulcros e seu aparecimento na cidade santa se deram no domingo após a ressurreição do Senhor Jesus. E este fica sendo então, como o apóstolo Paulo mesmo diz, o primogênito dos mortos. Isso nós encontramos, por exemplo, em Colossenses 1:18, ou
Segundo Paulo, na carta aos Coríntios 15, 20, ele diz que Jesus, ele é as primícias dentre os mortos, o que quer dizer que Jesus é o primeiro dos ressuscitados na ordem das coisas novas. Então, a ressurreição de Jesus deve ter precedido a de qualquer dos homens que imediatamente dela se beneficiaram, ou seja, primeiro Jesus ressuscita, e aí então, pela ressurreição de Jesus, essa ressurreição traz benefício aos demais, que no caso aqui destacados, também ressuscitaram. É possível, porém, que já na sexta-feira santa, os sepulcros, sim, tenham sido abertos. Provavelmente isso aconteceu. Então, o terremoto registrado aqui, o que ele fez? Ele simplesmente havia removido as respectivas pedras de ingresso. Lembra que eu falei esses dias, quando nós abordamos a ressurreição de Lázaro, que os sepulcros, eles eram alguns naturais, mas alguns eram feitos nas rochas, e depois que o corpo estava lá dentro, eles fechavam, rolavam uma pedra, fechavam ali a abertura daquele buraco e selavam aquela porta. Pois bem, o que provavelmente aconteceu foi que no terremoto, aquelas pedras que tampavam a entrada dos sepulcros, aquelas pedras então foram removidas. E a ressurreição, tal como nós aqui vemos, que aconteceu no dia da ressurreição de Cristo, quando eles apareceram na cidade santa, então teria acontecido no domingo da Páscoa. E aí fica a pergunta, por quê? Por que aquelas pessoas ressuscitaram? Por quê? O texto diz, se vocês olharem principalmente o versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por quê? Qual é a importância desses personagens coadjuvantes? Eles não são os protagonistas da nossa história. Não, eles não são. De repente nós estamos aqui nos deparando com um detalhe que pouco nós meditamos, refletimos. Por que aconteceu esta ressurreição? Antes do porquê, vamos tentar identificar quem eram estes que ressuscitaram. Diz o nosso texto que eram santos, ou seja, pessoas tementes a Deus. Há quem diga que essas pessoas eram pessoas recém-falecidas, porque não era possível, nesse momento, pessoas de épocas remotas serem as que haviam ressuscitado. Por quê? Porque o que interessava nesse momento era que esses corpos, ou seja, esses corpos ressuscitados, fossem reconhecidos. Então, se fossem pessoas que tivessem morrido há muito, muito tempo atrás, em tempos remotos, essas pessoas não seriam reconhecidas pelos vivos daquela época, né? Não seriam reconhecidos, as pessoas não as reconheceriam. Então não iam poder atestar que de fato esses que ressuscitaram haviam estado mortas, essas pessoas. E aí então tinham que ser pessoas recém-falecidas. E aí no nosso texto, acontece aqui um relato de uma invasão de ex-mortos na cidade. Isso poderia dar aí um filme de terror. Nos filmes de terror que a gente assiste, pessoas mortas andando pela cidade, assustando os moradores. Mas não era essa a intenção com a ressurreição desses mortos. Os ex-mortos invadem a cidade não para assustar pessoas, mas estes ex-mortos, eles invadem a cidade para dar aos vivos um testemunho muito evidente da vitória de Jesus sobre a morte. E um teólogo muito importante, ele disse que aqueles ressurretos
foram como esplêndidos troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Então, na verdade, o que Deus estava colocando ali e expondo para as pessoas da cidade, com aquela ressurreição dos mortos, era, digamos assim, mostrando para aqueles cidadãos da cidade santa, os troféus da vitória de Cristo sobre a morte, que eram aqueles ex-mortos. Eles não estavam ali para assombrar, mas eles estavam ali para testemunhar, serem provas vivas de que Jesus era um morto que teve a morte sob controle. E esse é o ponto onde nós queremos chegar, porque quando os nossos olhos e corações se voltam para esse dia, nós ficamos demasiadamente tristes diante do tamanho da tragédia com o Filho de Deus. E aí nos deparamos com o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E aí as coisas começam a se esclarecer. E aquele nosso inconformismo com a morte de Cristo, ele começa a diminuir. Aquela impressão que nós temos, que o mocinho tinha que ter ficado vivo no final da história, essa impressão aos poucos, ela vai perdendo a sua força. Porque Jesus diz lá em Apocalipse 1, versículo 17, ele diz a João, ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E olha o que Jesus diz, ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele quer dizer com isso que ele tem a morte sob controle. Então tudo o que ouvimos até agora, poderia, quem sabe nós pensarmos humanamente falando, poderia ter outro final, mas por amor. Jesus, o morto que tem sob o seu controle a morte, ele submeteu-se à vontade do Pai, e submeteu-se voluntariamente, dando a sua vida para nos salvar. E isso ele deixa bem claro em João capítulo 10, versículo 17 em diante. Ele diz assim: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Meus irmãos, o que esse texto aqui diz para nós? Esse texto diz para nós que Jesus, ele deu a sua vida por vontade própria. Não pensem vocês que Jesus estava fazendo, quando ele se entrega à morte de cruz, não pensem vocês que ele estava fazendo algo que não fazia parte da sua vontade, que estava fugindo do seu domínio, do seu controle. Não, mas ele está dizendo: se eu quisesse não ter morrido, eu não teria morrido, porque eu tenho o poder sobre a morte. Eu tenho o direito de dá-la, eu tenho o direito de recebê-la, pois foi o Pai quem me mandou fazer isso. E o Pai me ama. E me ama por quê, diz Jesus? Porque dou a minha vida para retomar. Se Jesus quisesse ter evitado a própria morte, ele poderia tê-lo feito. E isso ele disse quando foi preso, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 51, ele diz assim: mas um dos que estavam, o relato diz, de Mateus diz para nós, mas um dos que estavam ali com Jesus, tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada,
pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem, as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Meus irmãos, foi necessária acontecer a morte de Jesus. Não foi um acidente de percurso. Submeter-se à morte foi um ato voluntário. De acordo com o próprio Jesus, era preciso que essa morte acontecesse. Estava escrito nas Escrituras. Era preciso, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aparentemente, o espetáculo teve um desfecho que não agradou a plateia. As cortinas se fecharam e as luzes se apagaram, do meio-dia até as 3 da tarde. O mocinho morreu no final. E ninguém gosta quando o mocinho morre no final. Inclusive, se alguém já assistiu o filme e conta para você, ei, o mocinho morre no final, você até já perde o interesse em assistir o espetáculo, o filme ou o teatro. E no nosso caso aqui, o mocinho Jesus morreu no final. Ele quis assim. E Ele quis assim por amor a nós, para que pudéssemos ter aquilo que até então não tínhamos, de uma forma plena, a remissão dos nossos pecados. E Ele voluntariamente deu a sua vida. Mas sabe o que é legal nessa história? Que não é teatro e que não é filme, é fato real. O legal é que o final dessa história é surpreendente. Por um lado, sim, o mocinho morre, mas depois ele ressuscita. Mas isso é assunto para depois de amanhã, domingo de Páscoa. O que vale agora é crer que Jesus teve a morte sob o seu controle o tempo todo. E isso Ele consegue porque, além de verdadeiro homem, Ele é verdadeiro Deus, Ele é o nosso Salvador. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa sexta-feira da paixão. Nós estamos aqui para tentarmos, não com a razão humana, que isso é impossível, compreender, assimilar esse fato de um inocente morrer pelos culpados. Quem nos convence disso é o Espírito Santo. Mas por outro lado, também nós estamos aqui hoje para dizer ao Salvador Jesus Cristo o quanto nós somos gratos a Ele. Dizer para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o quanto Ele é importante para nós. Dizer para o nosso Senhor Jesus Cristo que nós jamais cansaremos de agradecer e reconhecer que Ele, podendo fugir, podendo escapar da morte, não o fez, tendo o controle que Ele tinha sobre a morte, Ele mesmo assim submeteu-se a ela, por amor. Você compreende isso? Você consegue entender a dimensão disso? Você consegue sentir no teu coração a profundidade, a grandiosidade do amor de Deus por você? Você consegue isso? Você consegue entender com os olhos da fé, enxergar o que significa a morte de Jesus para você? O que ela é? Nós temos um hino que diz assim: morri na cruz por ti, o que fazes por mim? O que tu fazes por mim?
Fazes não para fazer parte do merecimento do perdão, não. Isso Jesus já deu um jeito. É pela morte dele e pelo que ele fez, que ele nos tornou, digamos assim, aptos pela fé de receber o perdão dos pecados. E aí então fica a pergunta: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Talvez pouco, talvez muito, mas o mais importante, meus queridos, é o nosso reconhecimento. Hoje o que Jesus de fato está querendo de você, nessa sexta-feira da paixão, é também a tua paixão. O que Jesus está querendo de você hoje, diante do amor dele, é uma resposta de amor teu em relação a ele. Uma resposta que reflita o que realmente ocorre no teu coração neste dia. Mesmo que por alguns minutos, alguns momentos, de um lado realmente a tristeza tome conta dos nossos corações, porque a gente ama Jesus. Claro, Ele muito mais a gente do que nós a Ele, mas a gente ama o Senhor Jesus. É duro a gente relembrar a morte de alguém que a gente ama, é triste, mas também por outro lado, a gente se alegra no Salvador Jesus, porque depois da manhã é o dia da festa da vida, da ressurreição. Nós somos apaixonados pelo Salvador Jesus, e que esta paixão, na semana da paixão, da sexta-feira da paixão, que esta paixão, ela possa crescer, ela possa se avolumar, ela possa tomar conta do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso sentimento, que ela possa fazer de nós pessoas novas, pessoas renovadas, pessoas que de fato amam a Deus, amam o seu próximo. Que essa sexta-feira realmente seja um dia especial, um dia santo, um dia de paixão para você e para mim, em nome de Jesus. Amém.